Você quer ouvir uma história de terror? Essa é uma história antiga, esquecida. Data da época de 1867, nessa mesma cidade. Sabe como eu sei disso? Me contaram essa história que eu vou lhes contar agora em 1933. Eu tinha apenas 9 anos. Minha mãe era governanta na casa de um rico senhor. Esse rico senhor tinha mais ou menos... Ele era mais velho do que eu sou hoje. Ele tinha sua alma atormentada por demônios. À noite, ouvia seus gritos de pavor pela casa inteira. Numa dessas variadas noites, ele me pegou brincando na biblioteca. Ele não ficou bravo, não achou ruim. Ele acendeu a lamparina, pegou o seu velho cachimbo de marfim, calmamente ele colocou o fumo no cachimbo e logo após o primeiro trago, pela primeira e única vez, ele me direcionou a palavra. Ele disse: "Quer ouvir uma história de terror, menino?" Até as pessoas, os eventos, tudo era real. Tudo real. O seu nome era Augusto Cambraia Trincão. Mas só no final da história é que eu vinha saber seu verdadeiro nome. O nome dele era o Barão Vermelho. Eu nunca consegui falar completamente a verdade sobre os acontecimentos. Foram anos de terapia e remédios para que eu pudesse superar tudo aquilo. O ano era 1979. Eu tinha 10 anos. O meu pai trabalhava com vendas. Ele viajava toda a região vendendo fornos industriais para padarias e supermercados. Eram as minhas férias de verão. Mamãe e eu viajávamos juntos, porque era uma maneira de viajar e estar com a família. O meu pai já havia batido a meta da semana e resolvemos parar numa pousada mais próxima. Estávamos muito cansados e já eram 22 horas. Quando chegamos lá e entramos na pousada, era como se tivéssemos adentrado os portões do inferno. Os meus pais nunca mais viram a luz do dia. O Barão Vermelho? Essa é uma história contada de geração em geração na minha família. A minha bisavó costuma dizer que essa criançada de hoje é muito inocente. Que eles
Andam pelas ruas da cidade, brincam nos monumentos, agem como se a cidade pertencesse a eles. Mas os anos revelam que a cidade envelhece junto com todos nós. Os casais que se beijam nas praças, as famílias que levam as crianças para passear. A minha bisavó costumava dizer que nessa cidade tinha um rei, mas que não era um rei bondoso. Era um rei muito mau, sanguinário e assassino. O Barão Vermelho era um emissário do diabo. Naquela noite eu descobri que Augusto Cambaia Trincão era um rico herdeiro do baronato do café. Seu pai comprara o título do barão no período do Império e sua família era uma das mais ricas do estado. Aos 26 anos, após a morte de seu pai, Augusto passou a se chamar o Barão do Rio Grande. Sua fazenda, suas terras, suas plantações eram imensas, perdiam-se de vista. E ele morava num lindo casarão nas terras de sua fazenda. É isso mesmo, meus caros. Carinha, olha esse pedaço de teia de aranha aí. Ah, Marcela, era o que tinha. Não tinha outro lugar pra ficar. Vai ser aqui mesmo. Tudo estava tão estranho. Parecia um hotel fazenda. A primeira impressão que eu tive ao chegar é que haviam mais pessoas ali, mas o recepcionista nos garantiu que éramos os únicos lá. Eu não desgrudava da minha mãe. A impressão que eu tinha é que haviam mais pessoas ali. Eu ouvia vozes, diálogos, gritos saindo pelas paredes. Exausto. Que barulho foi esse, meus caros? Ah, deve ser algum bicho, um inseto. Ei. Infelizmente, o Barão do Rio Grande não usufruiu do mesmo sucesso e prosperidade que seu pai havia desfrutado em vida. Ele não tinha as mesmas qualidades de administrador que seu pai. Já nos primeiros anos, ele começou a perder muito dinheiro com as pestes que estragavam toda a qualidade do café. Dizem que ele era um jovem cavalheiro e encantador, mas as derrotas da vida e o intenso fracasso na fazenda o transformaram em um amargo e solitário homem. Nunca nem se casou. Muito do que foi dito naquela noite, eu só fui lembrar anos depois, quando eu mesmo me tornei um homem. Talvez o barão, nas suas loucuras, imaginava que falava com outra pessoa e não comigo. Às vezes, ele chorava copiosamente, como se estivesse confessando seus pecados na beira da morte. Quando eu era jovem, eu não entendia muito bem certas coisas, que eu só fui entender anos depois. Dá para ver no olhar de uma pessoa que o Trajano matou alguém. E até mesmo, agora quando eu lembro do mórbido olhar do barão, eu consigo ver as almas que ele mandou para o além.
Clara, que tanto você olha na janela? Tem uma mulher lá fora. Bobagem. Não tem ninguém aqui. Você ouviu? A gente tá em baixa temporada. Você ouviu a governanta falando. Mas, mãe, vem olhar. Mais nada, Clarinha, mais nada. Agora vem cá me ajudar. Eu vi aquela mulher, ela dançava com seu vestido branco. Eu não sou louca, eu vi! Tudo que eu via naquela casa era real. Aquelas vozes, tudo era real. Naquela maldita casa! Tudo aconteceu normalmente, até naquele momento, enquanto fomos dormir. No auge do Império, quando o pai do barão ainda era vivo, a fazenda chegou a ter quase 2.000 escravos. Não plantavam apenas café, mas milho e cana também. Os negócios prosperavam. Augusto teve a melhor educação que o dinheiro poderia comprar. Chegou a se formar em Direito, lá em Coimbra. Quando jovem, era o orgulho da cidade. Mas quando a fazenda faliu, coisa de 20 anos depois dele assumir, ela contava com um pouco mais de 40 escravos. Ele falou a noite inteira. Falou dos anos em Coimbra, de como ele fez questão de comprar o título de seu pai assim que ele morreu. Me lembro até da frase que ele usou. Ele dizia: a minha primeira ação como dono da fazenda foi comprar o título de barão. Ele tinha orgulho disso, de ser chamado de barão. Ele também falou da fazenda, como tudo parecia agir contra ele. Nada crescia, e quando crescia, a peste levava tudo. Naquela noite foi que eu entendi o mundo. Uma hora eu estava dormindo com os meus pais e na outra não estava mais ali. Era como se a casa tivesse levado eles. A polícia me encontrou alguns quilômetros à frente na rodovia. Acordei, desci as escadas e não vi recepcionista nenhum, nem luz. O que me deu mais medo foi que quando meus pais sumiram, eu não ouvia mais vozes, nem a menina de vestido branco. Aquele silêncio está presente até hoje na minha vida. Eu só lembro dos meus passos e do meu choro que preenchiam aquele ambiente.
minha bisavó contou que a mãe dela nasceu na fazenda do Barão, quando ele ainda era vivo. Quando eu era criança, ela me contava histórias sobre a mãe dela. A mãe dela nasceu e morreu na fazenda do Barão. Nunca fugiu e nunca foi libertada. Ela morreu jovem, com apenas 28 anos. O Barão Vermelho a matou pessoalmente. Minha tataravó conseguiu fugir ainda nova. Entrou para um quilombo lá perto da Serra da Canastra. Ela também me contou a história sobre o Barão. Que o Barão, tentando se desfazer do azar da fazenda, foi buscar glória lá na Guerra do Paraguai. Mas a guerra acabou com o resto de humanidade que havia nele. Dizem que quando ele voltou, ele nunca mais foi o mesmo. Ele também falou da guerra. Ele não só conheceu o imperador, mas como o genro dele. E ele gostava do genro do imperador. Eles fizeram uma excursão paraguaia dentro e foi uma matança horrível. Mas aquele velho sádico ria, contando sobre as pessoas que ele matou na guerra. Ria no sentido assim, se sentindo patriótico, no sentido patriótico. E ele voltou da guerra também com uma ideia fixa e perigosa. Ele dizia: passei tantos anos na guerra que tive tempo de lembrar da minha fazenda. Só uma coisa eu não entendo, não tem explicação, porque minha fazenda nunca prosperou sob a minha gestão. Ele acusava o velho pai. Ele achava que o espírito, o fantasma do velho pai assombrava as plantações. E ele voltou da guerra com aquela ideia fixa de que alguém o sabotou todos os anos à frente da fazenda. Eu sei que foi ela, Luiz Carlos. Aquela voz doce não me engana. Eu sei que foi aquela negra que roubou meus brincos de pérola. Não se pode confiar em crioulos, Marcela. Quantas vezes eu já te disse para não deixar as coisas esparramadas pela casa? Agora eu vou ter que entrar dentro da minha própria casa e ficar vigiando meus pertences dentro da minha própria casa, Luiz Carlos. Crioulos são assim mesmo. Essa é a natureza deles. De todo caso, quando chegar em casa, eu irei demitir a Inês. Demissão é pouco. Eu quero que aquela negra fedida pague caro. Você lembra da última coisa que você conversou com seus pais? Papai tomava banho, ele já tinha terminado, foi o último. Mamãe e eu estávamos na cama assistindo TV. Eles começaram a falar alguma coisa sobre a Inês. A Inês era a nossa empregada da casa. E mamãe falava que ela tinha roubado algumas coisas. Joias, perfume. Eu não entendia muito bem porque eles falavam assim de Inês. O meu pai usava sempre uma frase: crioulos são sempre assim. Na minha inocência de criança, eu gostava da Inês. Mas era comum ouvir eles falarem assim. Lembro-me de um último pensamento antes de dormir. Eu ia contar para minha mãe que eu havia pegado os brincos dela. Eu nunca mais vi minha mãe.
Aquele foi o último dia de funcionamento da fazenda. O barão matou seus escravos e os capatazes enterraram eles ali mesmo, na entrada do casarão. Dizem que o barão se matou logo depois, outros dizem que ele fugiu e viveu até os 100 anos. Sua história acaba aí, não há mais registros. Mas às vezes eu penso naqueles 40 escravos mortos pelas mãos do Barão Vermelho. Penso na alma deles. Eu nunca fui ao casarão, mas eu penso que alguma coisa ainda deve acontecer lá. Até hoje. Nunca mais eu vi aquele rico senhor. Pouco depois daquela noite ele faleceu. Ele morreu. Ele morreu aos 95 anos, sentado em sua cadeira, fumando seu cachimbo. O único pensamento que me vem na ideia no momento, quando eu lembro de tudo, é que aquele homem nunca pagou pelos seus crimes. Ele me confessou numa noite as suas ações, mas eu não consigo pensar, lembrar, imaginar aonde está a sua alma. Eu espero que haja um bom lugar no inferno para pessoas como ele. Mas como que você sabe disso? Pelo que eu entendi, sua tataravó havia fugido da fazenda na época que o barão estava na guerra. O barão nunca se casou, mas isso não quer dizer que ele não teve filhos. A mãe da minha tataravó era linda, o barão era afeiçoado nela. Ele a estuprava a hora que bem entendesse. Mas nem mesmo ela foi poupada naquele maio de 1867. O sangue do Barão Vermelho corre em minhas veias.